Olá pessoal, hoje a gente vai falar principalmente sobre balanço global de massa, mas eu quero dar uma pinceladinha em dinâmica ainda, porque na aula passada a gente falou mais sobre cinemática, tá? Eu quero falar um pouquinho da dinâmica também. Dentro da dinâmica, a gente vai falar um pouquinho da viscosidade, que algumas coisinhas eu já falei com vocês também, e um pouquinho de reologia, tá? Daí para o balanço de massa, a gente vai falar primeiro das leis de conservação, então de massa, de energia e de quantidade de movimento. Aí eu vou definir para vocês o que é sistema e o que é volume de controle, tá? E aí o teorema de transporte de Reynolds ele vai ser a conexão desses dois conceitos, tá? De sistema e de volume de controle. E aí a gente vai aplicar esse teorema para gerar o balanço global de massa, tá? Então, sobre viscosidade, o que é a viscosidade, né? Então, ela vem ali da lei de viscosidade do Newton, tá? Que ele definiu a tensão de cisalhamento e a deformação que esse fluido ah, acaba sofrendo, né? Quando ele só está tendo uma tensão de cisalhamento sendo exercida nele, tá? Então, aquele negócio, a tensão de cisalhamento é uma tensão que causa ruptura, tá? Então, vamos imaginar lá que a gente tem uma paredinha que tá fixa e que eu tenho um fluido escoando sobre essa paredinha. Então, o fluido que está em contato com a parede, ele tem velocidade zero, tá? E a uma certa distância, eu vou ter uma tensão sendo aplicada. Então, você pode imaginar que eu tenho uma placa aqui e que eu estou puxando essa placa, tá? Então, eu estou aplicando uma força aqui numa camada desse fluido. E essa força vai ser distribuída para a camada de baixo, tá? Até chegar lá onde a velocidade é zero. E eu tenho uma distância entre o lugar onde eu tenho essa placa que eu estou puxando, né? Que está gerando esse movimento, até o lugar onde a velocidade é zero. Beleza. A variação da velocidade desse ponto até onde é zero, né? É a variação infinitesimal, né, dessa velocidade ao longo da distância infinitesimal. Então, essa derivada ela é proporcional a essa tensão que eu estou aplicando, tá? E a constante de proporcionalidade é a viscosidade, tá? Então, a viscosidade seria a tangente desse ângulo aqui, tá? Seria, então, o coeficiente angular, né, da reta que relaciona a taxa de cisalhamento, tá? Em relação à tensão de cisalhamento. Então, aqui eu coloquei como exemplinho, né? Seria a viscosidade, então, o comportamento, né? Do ar, da água e do óleo. Então, para o ar, eu não preciso de uma tensão muito grande para causar um movimento específico, né? Nesse ar. A água tem uma viscosidade maior, então eu preciso de uma taxa de cisalhamento maior, eu preciso de uma tensão de cisalhamento maior para causar a mesma velocidade, né, de escoamento na água. E o óleo, que tem uma viscosidade maior ainda, então eu precisaria de uma taxa de cisalhamento maior ainda para causar a mesma variação de velocidade, tá? Então, para medir a viscosidade, como que a gente faz? O viscosímetro mais simples seria o viscosímetro de Oswald, tá? Tá aqui o Oswald, né, que inventou esse viscosímetro. E ele tem a ver com o tempo que uma solução leva para escoar por uma determinada distância, tá? Então, o tempo que a solução demora para passar por uma certa seção, né, desse vidrinho aqui, vai estar relacionado com a minha viscosidade, tá? Porque eu tenho a força que estaria puxando esse fluido seria o peso aqui, né? E então esse peso vai gerar uma velocidade de escoamento, né? E a velocidade está relacionada com aquela força, né? Que seria a tensão de cisalhamento. Então esse é um dos jeitos mais simples de calcular a viscosidade, tá? E aí a gente tem o viscosímetro rotacional, tá? Que é um pouco mais, né, mais tecnológico, né? Então como é que funciona esse viscosímetro rotacional? Eu tenho um recipiente onde eu vou colocar o meu fluido.
E aí eu vou colocar um corpo de prova dentro desse meu fluido. E aí esse corpo vai girar dentro do fluido. E vocês percebem que vai ter uma distância, então, entre o lugar que está girando, entre o corpo que está girando, né? E a parede do recipiente que está parada, né? Então, que a velocidade é zero. Então, lembram que a gente tinha lá uma distância, um lugar onde eu estou tendo uma força sendo aplicada no meu fluido e um lugar onde o fluido está paradinho. Então, eu tenho uma derivada entre a velocidade, né? Lá, a variação dessa velocidade ao longo da distância, né? Então, essa força que está sendo aplicada para girar esse probe, né? Esse corpo de prova, pode ser medida pelo equipamento. Então, o equipamento vai conseguir relacionar essa tensão com a velocidade com que ele está girando, tá? E com essa distânciazinha, né? Então, a velocidade pela distância vai ser aquela derivada, né? E eu vou relacionar lá com a tensão que está sendo aplicada. E a partir dessa relação eu consigo achar a viscosidade, né? Você vê que você pode ter corpos de prova diferentes, né? Dependendo da viscosidade desse teu fluido, né? Se ele não é muito viscoso, a viscosidade é muito baixa, eu preciso de uma área de contato maior, né? Para conseguir gerar ter uma tensão suficiente para conseguir medir, né? Se eu tenho um fluido muito viscoso, então eu preciso diminuir esse meu corpo de prova aqui, né? Senão eu vou precisar fazer uma força muito grande para conseguir girar o suficiente, né? Esse meu corpo de prova. Aqui é para mostrar para vocês um pouco também da diferença da viscosidade de líquidos e gases, né? Então eu trouxe para vocês aqui a água e o ar. A viscosidade depende da temperatura. Então aqui eu quero mostrar para vocês que os líquidos, quando você aumenta a temperatura, a viscosidade deles desce, tá? A viscosidade cai. Mas para os gases é o contrário. Então, quando eu tenho um aumento da temperatura de um gás, a viscosidade dele sobe, tá? E outra coisa que dá para vocês perceberem aqui é que a viscosidade do líquido é muito maior comparada com a viscosidade de um gás, né? Então aqui a gente está falando de 0,4 até o 1,6 centipoase, né? E do ar a gente está falando lá em 0,02, né? Centipoase, na mesma faixa de temperatura, né? Então a viscosidade dos líquidos desce com o aumento da temperatura e a viscosidade dos gases aumenta com o aumento da temperatura. E a viscosidade dos líquidos é muito maior do que a viscosidade dos gases. Esse slide aqui eu mostrei para vocês já na aula passada, né? Que era falando um pouquinho da unidade de viscosidade, né? Então o centipoase é o mais usual, né? E aqui a gente está falando da viscosidade dinâmica, tá? Então vocês lembram que tem também a viscosidade cinemática, né? Que é a viscosidade dinâmica dividido pela densidade, tá? Só para enfatizar aqui para vocês qual que é a diferença de dinâmica e cinemática. Então vocês lembram que a gente começou falando de estática, né? Então a gente estava falando lá de fluidos parados, né? Aí a gente entra nos fluidos em movimento, tá? E aí a gente vai ter a cinemática e a dinâmica. Qual que é a diferença? A cinemática se preocupa com o movimento. Então, com vazão, tá? Com vazão volumétrica, com a velocidade, com a área de escoamento, tá? A dinâmica, ela se preocupa com o movimento, mas ela se preocupa com as forças que causam esse movimento, tá? Então, por isso que a gente está falando aqui de dinâmica, a gente está falando de tensão, né? Gerando um movimento, tá? E a viscosidade como constante de proporcionalidade entre essas duas propriedades, tá? Reologia. Então, o que é a reologia? Então, a viscosidade, vocês viram que ela varia com a temperatura, né? Mas tem fluidos que a viscosidade varia dependendo da velocidade de escoamento, da taxa de cisalhamento, tá? Então a gente fala primeiro aqui dos fluidos newtonianos. Então os fluidos newtonianos seguem a lei de Newton do escoamento, tá? Aí a gente vai ver aquela linearidade que eu tinha falado para vocês entre a taxa de cisalhamento, que é o dV dx, e a tensão de cisalhamento, que é esse tal aqui, tá?
Então, para os fluidos newtonianos, a viscosidade é constante se a temperatura for constante, tá? Então, a viscosidade não varia com a taxa de cisalhamento, tá? E segue essa leizinha aqui. E para os fluidos newtonianos, se a taxa de cisalhamento for zero, a tensão de cisalhamento também vai ser zero, tá? De acordo com essa lei aqui. Para os fluidos não newtonianos, essas regras começam a mudar. Então, por exemplo, para os fluidos de Bingham. Para o fluido de Bingham, você tem uma taxa, uma tensão de cisalhamento mínima para você começar a ter movimento nesse fluido, tá? Então, essa aqui seria a tensão de cisalhamento mínima para você começar a ter uma taxa de cisalhamento, tá? A gente já vai ver um gráfico onde isso vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, né? Aí a gente tem os fluidos pseudoplásticos e os fluidos dilatantes. Então, qual que é a diferença deles para o fluido newtoniano? Na relação lá de Newton, a gente não vai ter uma viscosidade constante, tá? Então, a gente vai ter um K, tá? E vai ter um Nzinho, tá? Que vai ser o expoente da nossa taxa de cisalhamento. Então, não é mais uma viscosidade constante, tá? Então, essa viscosidade aparente que a gente poderia tirar dessa equação aqui, ela vai variar dependendo da taxa de cisalhamento, tá? Taxa de cisalhamento porque quanto esse fluido rasga, né? Quanto esse fluido rompe ligações moleculares, tá? Ao longo dessa distância aqui, tá? Dependendo daquela tensão de cisalhamento. Esse é o gráfico que eu comentei, né? Então aqui a gente tem um fluido newtoniano, que aqui eu tenho uma reta, tá? Que liga a taxa de cisalhamento com a tensão de cisalhamento, tá? E a viscosidade aqui é constante. Para o fluido dilatante e pseudoplástico, isso aqui não vai ser constante, essa relação, tá? Então, para o dilatante, por exemplo, quanto mais você aplica uma tensão nele, né, vai aumentando essa taxa de cisalhamento, mas ela começa a não aumentar tanto à medida que eu vou colocando uma tensão mais alta. Para o pseudoplástico, eu vou aumentando a tensão de cisalhamento e ele começa a escoar cada vez mais rápido, tá? E para o plástico de Bingham, você aplica a tensão de cisalhamento, vai aumentando a tensão e ele não escoa. Então você vai aumentando a tensão, aumentando até chegar na tensão mínima. A partir dessa tensão mínima, aí sim o fluido começa a escoar, tá? E aí a gente tem alguns exemplos, né? Então, para os fluidos de Bingham, você põe tensão, ele não escoa, não escoa. Até que chega um momento em que sai tudo de uma vez, tá? Que é o exemplo do ketchup ali, né? Então você põe tensão, chega na tensão que daí sai tudo de uma vez, tá? Aí, exemplo de fluido pseudoplástico, então, pasta de dente e tintas, né? Você precisa de uma tensão. Quanto maior a tensão que você aplica, então mais ele vai escoar, tá? E aí os fluidos dilatantes. Então, esses são exemplos curiosos aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem a piscina de amido ali, né? Então, o que acontece ali? A pessoa aplica uma tensão alta, né? Nesse fluido e o corpo não vai querer escoar. Quando você alivia a tensão, aí o corpo escoa. Então, quando a pessoa cai ali, ela põe uma força um pouco maior do que o peso dela. Por isso, nesse momento, o fluido não vai escoar. Quando você baixa essa tensão, né? Então, quando não tem mais o impacto, tem só o peso daí da pessoa, o fluido vai tender a escoar. Mesma coisa areia movediça, né? Então, dizem que você tem que ficar calmo se você estiver na areia movediça, porque se você colocar uma tensão muito grande, o fluido te trava, ele não deixa você se mexer. Se você coloca uma tensão pequena e se mexe devagar, aí você consegue se mexer, tá? Agora vamos entrar então nas leis da conservação. Beleza. Conservação de, eu tinha mencionado lá, massa, né? Quantidade de movimento e energia. Então, a lei da conservação de massa, quem
formulou ela pela primeira vez, né, foi o Lavoisier. A conservação da quantidade de movimento vem lá, então, daquela equação da lei da viscosidade do Newton, né, lei do escoamento do Newton. E a conservação da energia, quem propôs ela pela primeira vez foi o Joule, né? Então, aqui estão as expressõezinhas dela, né? A conservação da energia, o Joule colocou como seria a primeira lei da termodinâmica, né? Então, aqui está a variação da energia ao longo do tempo, tá? Ela vai ser igual a transferência de calor, tá? Para o teu sistema e o trabalho que esse sistema executa, tá? Então, como que ele chegou nessa conclusão? Ele fez esse experimento aqui. Ele pegou um peso, né? E mediu, então, qual que é a altura que esse peso estava. E quando esse peso desce, ele baixa a energia potencial gravitacional dele, né? Então, aqui ele tem uma energia potencial gravitacional alta. E quando ele cai, ele perde energia. Para onde vai essa energia? Então, ele fez esse peso girar um eixo, tá? Que faz girar essas pás dentro de um fluido, tá? Isso se chama trabalho de eixo. Então, esse trabalho pode ser um trabalho de expansão, compressão, ou pode ser trabalho de eixo. Onde que a gente tem trabalho de eixo? Numa bomba, por exemplo, ou numa turbina, né? E o que aconteceu aqui? O fato desse peso descer e perder energia potencial gravitacional transfere essa energia para esse fluido. E ele conseguiu perceber que tinha mudança de temperatura nesse fluido, tá? Por causa desse trabalho de eixo. Então a energia você não vai perder, né? Você vai transformar essa energia em energia termodinâmica, né? Aqui nesse fluido. Beleza, agora a gente vai falar da definição do sistema e do volume de controle. O que é essa história? Então, o Lagrange definiu o sistema como a matéria que você está seguindo, né? Então, nesse exemplo aqui, se eu tiver um fluido lá dentro de um recipiente, e então digamos que é um spray, né? Então aperto o spray aqui, essa matéria vai sair para fora. Então isso é o meu sistema, tá? Então a abordagem do Lagrange é você seguir o fluido ao longo do escoamento dele. E volume de controle, que é a definição do Euler, tá? Ele se preocupa com o recipiente. Então eu tenho uma quantidade de matéria lá dentro, aperto o spray, essa quantidade de matéria vai sair. Mas o que eu vou ficar observando é o volume de controle, tá? Que é definido por uma superfície de controle, tá? Então eu vou ficar observando o que passa por esse meu volume de controle, tá? E o que o Reynolds fez? Tá? Ele juntou essas duas relações. Então como que ele fez isso? Primeiro, definindo que eu posso ter propriedades extensivas e propriedades intensivas. Então, o que eram as propriedades extensivas? São propriedades que dependem da massa. Então, a massa é a primeira delas, né? Que depende da massa. Esse pezinho é a minha quantidade de movimento, tá? Então, digamos que eu vou falar, então, a gente está falando da conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia, né? Então, a minha quantidade de movimento depende da massa. Se eu tenho um corpo com uma massa x, né, a uma velocidade y, eu tenho uma quantidade de movimento. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a quantidade de movimento. Mas se eu aumento a massa, eu também aumento a quantidade de movimento. Então, é uma propriedade que depende da massa. Tá? Aí, a outra é a energia cinética, né? Uma das energias mais simples que a gente pode mexer aqui. Depende da massa, né? Então, um carro se movendo a uma velocidade tem mais energia cinética do que uma pessoa se movendo na mesma velocidade, né? E a gente tem as propriedades intensivas. As propriedades intensivas não dependem da massa. Então lembra que eu tinha dado o exemplinho, né, na primeira aula lá. Então se eu tiver um copinho de água ou um galão de água, a densidade é a mesma, né?
tanto no galão quanto no copinho. Não depende da quantidade de água que eu tenho, tá? A quantidade de movimento, eu posso definir ela como quantidade de movimento por unidade de massa, tá? Então, quando você vê esse chapéuzinho aqui, é porque é uma propriedade dividido pela quantidade de massa, tá? Então, a quantidade de movimento mássica é uma propriedade intensiva, tá? Ela não depende da quantidade de massa. Se eu quiser saber a quantidade de movimento total, aí eu tenho que multiplicar essa propriedade intensiva pela massa, tá? E energia cinética eu posso fazer a mesma coisa. Então, se eu pegar essa energia cinética aqui e dividir pela massa, eu vou tirar essa massa daqui, né? E aí eu vou ter a energia cinética mássica, tá? Com um chapéuzinho. E como que eu relaciono uma propriedade extensiva com uma propriedade intensiva? Dessa forma aqui. Então, a propriedade intensiva vezes a massa vai me dar a propriedade extensiva. Então, agora respira fundo 3 vezes, tá? Porque agora a gente vai entrar no equacionamento do teorema do transporte de Reynolds. E agora a gente vai fazer uma deduçãozinha meio grande aí, tá? Então vamos lá, vamos fazer a relação entre o volume de controle e o sistema, tá? Aquelas duas definições do Lagrange e do Euler, né? Do Lagrange o sistema e do Euler o volume de controle. Então imagine que eu tenho um volume de controle com um sistema lá dentro num tempo t. Tá? E o que vai acontecer? O meu sistema ele vai se movimentar. Tá? Então, uma parte dele vai sair desse volume de controle num determinado tempo. Tá? Então, o tempo inicial era t, o tempo depois de ter acontecido esse movimento é t mais ΔT. Tá? Ok. Então, vamos definir que esse sistema ele tem uma propriedade, pode ser energia, pode ser quantidade de movimento. E essa propriedade do meu sistema, que aqui eu estou falando da propriedade extensiva, então esse N grandão, ela tem uma variação ao longo do tempo. Ok? Essa variação, a derivada, eu posso escrever como um limite, né? Então, o que seria esse limite? Seria, então, essa propriedade extensiva no tempo final menos no tempo inicial. Então, essa é a variação, tá? Da minha propriedade extensiva. Em relação a um tempo, e esse tempo tem que ser infinitesimal, né? Porque se eu estou falando de derivada, é uma variação infinitesimal em cima e embaixo. Tá? Então, o meu ΔT tendendo a zero. Então, a minha propriedade extensiva no final menos a inicial. A minha propriedade extensiva do sistema final, eu não posso chamar da propriedade extensiva na seção 2, que é o quanto do sistema ainda está dentro do volume de controle, mais a quantidade do meu sistema que saiu. Então, a propriedade extensiva em 2 mais a propriedade extensiva em 3. Tá? É a mesma equação aqui embaixo. A parte 2 eu posso dividir em a propriedade extensiva no volume de controle, tá? O total do volume de controle, menos a quantidadezinha 1, né? Quando eu estiver falando do tempo t mais ΔT. Então, eu vou substituir essa seção 2 por volume de controle menos a seção 1. E agora a gente vai fazer o quê? Essa propriedade extensiva do sistema no tempo t não é a mesma coisa que o volume de controle? Então, eu vou substituir pela propriedade extensiva do volume de controle no tempo t. E por que eu quero isso? Porque eu quero juntar essa propriedade extensiva do volume de controle no tempo t mais ΔT com a mesma propriedade no tempo t. Então, juntei lá.
Eu sei que o limite da soma é a soma dos limites, então eu posso fazer essa separaçãozinha aqui, tá? Então agora aqui eu estou falando só em volume de controle, né? E assim como eu tinha transformado a derivada em limite, agora eu posso transformar esse limite aqui, que é a definição, né, da derivada. Então, a derivada agora da propriedade extensiva no volume de controle, né, ao longo do tempo. E esse outro limitezinho aqui também só vou separar em 2, tá? No tempo t mais ΔT, na seção 3 e na seção 1. Ok, então agora eu vou tentar definir essa propriedade extensiva na seção 3, tá? A partir da propriedade intensiva. Então, vocês lembram lá da relaçãozinha que a gente tinha visto, né? A propriedade intensiva vezes a massa vai chegar na propriedade extensiva. Então, o que seria uma variação infinitesimal da minha propriedade extensiva na seção 3? Tá? Como que eu posso escrever isso? Então, propriedade extensiva é a propriedade intensiva vezes a massa. Então, troquei aqui. Só que eu estava falando em variaçãozinha, né? Então, essa variaçãozinha eu vou chamar de dV, e para compensar isso, eu vou dividir todo mundo aqui pelo volume, tá? Tudo isso em T mais ΔT, né? Que é onde tem essa tal da seçãozinha 3, né? Massa sobre volume é densidade, né? Então, beleza. Então, massa sobre volume virou densidade. E o meu dV, né? Seria, então, esse dVzinho aqui em 3, né? Eu posso calcular como essa distanciazinha ΔX vezes a área dessa seção 3, né? Então, a minha área é uma área infinitesimal, tá? Então, o dV virou ΔX vezes a área infinitesimal de 3. Esse ΔX eu consigo colocar em função da velocidade com que esse sistema, né, está se deslocando, tá? E o tempo, esse ΔT aqui, né? Então, a velocidade não é ΔX sobre ΔT? Então, eu posso escrever o ΔX como velocidade vezes ΔT, tá? Que é o que eu fiz aqui. Se eu integrar dos dois lados, né? Então, aqui eu vou ficar com a propriedade extensiva de 3, né? No tempo t mais ΔT. Se eu integrar todo esse pessoal aqui, o ΔT não varia com a área, né? Então, eu posso jogar para fora da integral. Vai sobrar a propriedade intensiva vezes densidade vezes velocidade vezes a área infinitesimal. Então, essa integral é uma integral de área. E essa área é a superfície de controle, que eu vou chamar de SC3, tá? Então, é a superfície de controle dessa minha seção 3. Posso fazer a mesma coisa com a seção 1, né? Então, o que eu tinha antes era a propriedade extensiva 3 aqui, propriedade extensiva 1 aqui. Então, aquela transformação que eu fiz, eu substituí aqui, e eu vou fazer a mesma coisa com a propriedade extensiva em 1 e substituir aqui também, tá? O meu ΔT vai poder cortar com o meu ΔT. E aí o meu limite vai ficar fácil de resolver, né? O meu limite vai ser igual a só essa integral aqui. E aí a gente chega nessa expressão aqui, tá? Aqui vocês podem notar que surgiu uma flechinha em cima da velocidade e da área, né? Quer dizer, por que eu coloquei essa setinha? Para sumir com esse sinal negativo aqui, tá? O que isso quer dizer? Então, as velocidades agora a gente vai falar de forma vetorial. Então agora ela não é só uma grandeza escalar. Então agora ela tem direção e sentido.
tá? E a área também. Então, essa área da superfície de controle, ela vai estar sempre, o vetor dela vai estar sempre para fora da minha superfície de controle, tá? Então, se eu tenho uma área 1 aqui, o vetor área ele vai estar para fora. E na minha área 3, o vetor área vai estar para fora, tá? O que isso quer dizer? Quando eu fizer, então, o produto vetorial, né, da velocidade pela área, o que vai ser o produto vetorial? Vai ser o valor escalar da velocidade vezes o valor escalar da área, o módulo, né, da velocidade vezes o módulo da área, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Tá? Então, na seção 3, o ângulo é zero, né? Porque eles estão pro mesmo sentido. Cosseno de zero é 1, né? Então, continua a mesma coisa aqui. Não muda, né? Agora, na área 1, eles estão em direção oposta, né? Eles estão em sentido oposto, na mesma direção, né? Então, o ângulo entre eles é 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1, né? Então, se eu fizer esse produto vetorial aqui, vai aparecer cosseno de 180, que é menos 1. E esse menos 1 vem para cá, né? Que é esse menos 1 aqui. Beleza? Por isso que eu pude sumir com esse sinalzinho negativo aqui, transformando essas grandezas em vetores, ao invés de serem só valores escalares, né? Ok, agora eu posso juntar esses dois termos em um termo só, que é então a integral dupla, né, da superfície de controle do meu volume de controle, né, a integral de propriedade intensiva vezes densidade vezes o produto vetorial da velocidade vezes a área, tá? A área infinitesimal, né? Então aqui, essa minha propriedade extensiva, né, do volume de controle, a variação dela, né, eu posso escrever então de outra forma também, né? Então, propriedade extensiva é a intensiva vezes a massa. E eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, né? Então, aqui vai sobrar o volume, que eu vou dividir pelo volume também, tá? Massa sobre volume é densidade, né? Então, substitui pela densidade. Então, a minha propriedade, fazendo a integral de novo, né? Igual eu fiz lá para a superfície de controle. A minha propriedade extensiva do volume de controle, que é essa propriedade aqui, vai ser a integral, agora a integral tripla, porque é integral de volume, né? Então agora eu tenho 3 dimensões. Integral de volume da propriedade intensiva vezes a densidade dV. Tá? E aí eu posso substituir essa integral lá na minha derivada. E essa é esse é aí que a gente chega com toda essa dedução, e esse é o teorema de transporte de Reynolds, tá? É assim que a gente relaciona sistema com volume e superfície de controle, tá? Então isso aqui pode ser aplicado para massa, pode ser aplicado para energia, pode ser aplicado para quantidade de movimento, tá? É uma equação zona geralzona. Então a gente vai ter um termo que tem a ver com um sistema. Então aqui é a variação da propriedade extensiva ao longo do tempo do meu sistema. E ela vai depender da variação da minha propriedade, né? Dentro do volume de controle. E vai depender do quanto passa pela superfície de controle desse meu volume. Tá? E agora a gente pode fazer a aplicação dessa equação para a massa. Então vamos ver o que acontece. Então a gente tem lá a nossa equação, né? Então eu vou aplicar o teorema de Reynolds para a propriedade extensiva massa. Ok? Então substituir lá o nzão pela massa. A minha propriedade intensiva, né? Quando é a massa, então vocês lembram que a propriedade extensiva é a intensiva vezes a massa, né? Então, se a minha propriedade extensiva é a massa,
Se eu jogar a massa do outro lado dividindo, eu vou ter que a propriedade intensiva é 1, né? Então, esse eta aqui vai só sumir, né? Desse outro lado aqui também. Vai sobrar só ρ, v, dA. Para um fluido incompressível, a densidade não muda, né? Então, a densidade tem que ser constante, né? Então, eu posso jogar elas para fora da integral, né? E o que eu estou dizendo aqui? Que a massa do meu sistema não muda com o tempo, tá? Quer dizer, não estou criando nem perdendo massa do meu sistema, né? Então, se eu for seguindo uma quantidade de fluido ao longo do caminho, essa quantidade não muda, tá? Esse meu sistema não muda, tá? Então, é igual a zero. Então, zero, né, vai ser igual a variação de massa no meu volume de controle. Por quê? Porque se eu joguei essa densidade para fora, o que vai virar essa integral aqui? Integral de volume dV. Isso aqui vai virar V, né? V vezes a densidade é massa, que é o que vai virar esse meu termo aqui, né? Então, aqui é o acúmulo de massa no meu volume de controle, tá? E o que vai sobrar dessa integral, que eu joguei aqui a densidade para fora, é quanto entra e quanto sai. Então agora está começando a ficar parecido com uma coisa que faz sentido para a gente, né? Já vamos chegar lá, então. Então aqui é a equaçãozinha que a gente tinha lá antes, né? Eu vou abrir essa integral de área de novo, né? Para uma quantidade que entra, 1, e uma quantidade que sai, 2, né? Então, lembrar que a gente tem o produto vetorial, né? Então, lembra que quando entra a velocidade para dentro, né, vai ter um sentido oposto da área, né? Então, o cosseno desse ângulo vai dar -1, né? Então, aqui eu tenho -1 e os valores escalares, né? Os valores do módulo, né? E para a saída, os dois vetores estão para o mesmo sentido. Então, o cosseno do ângulo vai ser 1. Então, aqui vai ser só os valores escalares, não precisa mudar o sinal, né? Ok. Para dar uma simplificada aqui, bom, primeiro eu vou pegar a integral de área, né, a integral da superfície de controle, e vou jogar lá para o outro lado da equação. Tá? Então, o 1 vai ficar com sinal positivo agora e o 2 vai ficar com sinal negativo. E o que aconteceu dessa integral para cá, né? Então, vocês lembram lá do perfil de velocidade, né? E como que eu calculava a velocidade média a partir do perfil de velocidade, né? Se eu jogar essa área aqui para o outro lado, eu tenho que a velocidade média vezes a área é a integral de VdA, que é o que eu tenho aqui, né? Integral de VdA. Então, eu vou substituir a integral de VdA por velocidade média vezes área. E como eu joguei para o outro lado, mudou o sinal, né? Então agora eu tenho velocidade 1, área 1, velocidade 2, área 2. E o que é velocidade vezes a área? É a vazão volumétrica, né? E volume vezes densidade é a massa, né? Então, quando eu multiplico por essa densidade aqui, eu vou ter vazão mássica de entrada e vazão mássica de saída. Então, o acúmulo no meu volume de controle, ele depende da vazão de entrada e da vazão de saída. Que agora a gente consegue relacionar lá com o regime permanente e o regime não permanente, né? O regime transiente, que é o mais comum dos regimes não permanentes, né? Então, aqui está a nossa equaçãozinha. O acúmulo, que é esse termo aqui, ele depende do que entra e do que sai. Se o que entra é maior do que o que sai, eu tenho um acúmulo positivo, tá? E se o que sai é maior do que o que entra, o meu acúmulo é negativo. A minha derivada de massa ao longo do tempo vai ser negativa. E no regime permanente, o que entra é igual ao que sai, logo o acúmulo vai ser igual a zero.